Bom, eu sou a Mônica, eu tenho 31 anos, eu sou médica, formada pela USP, eu sou médica de família e comunidade, formada pela USP, e eu estou fazendo uma pós-graduação em terapia e educação sexual pelo IEPUS, que fica dentro do Hospital Pérola Byton. Nossa, existem muitos fatores que moldam a nossa sexualidade, não é mesmo? É uma questão, acho que primeiramente mais subjetiva, tem uma questão, né, psicológica nossa, uma questão biológica nossa, mas uma questão sociocultural importantíssima, né? A sexualidade varia muito dependendo da parte do planeta que você está, dependendo da parte do país que você está, dependendo da parte da cidade de São Paulo que você está, ou até mesmo de bairro dentro da cidade de São Paulo. Então, tem muita influência, tanto sociocultural, quanto uma formação interna, né? Uma elaboração interna, e por aí vai. Bom, o orgasmo feminino, né, pensando mais especificamente no orgasmo de pessoas com vulva e vagina, né, e portanto um clitóris, uma coisa que tem uma construção social, se a gente pensa historicamente, né, a sexualidade feminina sempre foi uma coisa muito oprimida, principalmente, né, na nossa influência europeia judaico-cristã, né, que o orgasmo feminino pouco importava para uma reprodução, que era essencialmente para a finalidade da relação sexual. Para além disso, né, nos últimos tempos, sempre existiu mais uma valorização da sexualidade masculina por ser mais pública, né? Não conversada em público, mas por ser mais permitida, né? Tanto a masturbação, a exploração do corpo. E a feminina sempre foi uma coisa muito oprimida, do fecha a perna. E é isso, feminino e masculino sendo muito, muito, muito binária. A gente sabe que a sexualidade e a identidade de gênero vai muito além disso. Então, eu acho que assim, a gente tem que, quando a gente pensa na construção da sexualidade de uma pessoa, a gente pode pensar que a gente tem primeiro uma interpretação da nossa sexualidade. Então, desde o desejo até o que nos erotiza e por aí vai, que pode começar então com reflexões como a masturbação. Aí a gente pode descobrir a nossa sexualidade acompanhada de uma outra pessoa, né? Então, de uma parceria, se tocar ou se sentir, entender o desejo junto com uma parceria, e depois a gente pode aprender a explorar a sexualidade da nossa parceria. E eu acho que na construção do universo feminino da mulher cis, isso acontece de maneira muito deturpada, porque a mulher acaba nunca explorando o próprio desejo ou a própria erotização e imediatamente sendo esperado que ela explore a erotização de uma parceria, geralmente pensando de uma maneira heteronormativa, então uma parceria masculina cis. Então acaba ficando muito esquecido o orgasmo feminino, e o prazer feminino e o desejo feminino, e a mulher cis é vista como adoecida, né, sexualmente pela sociedade, mas uma coisa conversa muito com a outra. Com certeza. E ela pode influenciar negativamente muitas vezes, mas também positivamente, né, provocando um pouco o seu TCC. Eu acho que se a gente pensa só em pontos positivos de uma pornografia, principalmente pensando na forma de vídeo mesmo, a gente tem que pensar que a pornografia muitas vezes permite que uma pessoa entre em contato com certas fantasias sexuais, desejos sexuais, inclusive algumas parafilias registradas de maneira consensual e tudo podem até ajudar uma pessoa a explorar um pouco mais da sua sexualidade. Além disso, você pode ter um contato maior com a relação sexual. Por outro lado, né, como nem tudo são flores, muitas vezes, né, em qualquer conteúdo de internet, então a gente pode expandir isso para muito além da pornografia, né, o conteúdo de internet sempre é um conteúdo que nós queremos exibir, então ele muitas vezes não é um conteúdo realista. Então a relação sexual pode ser demonstrada de uma maneira deturpada, pode ser registrada com certos ideais estéticos de corpo muito inalcançáveis, além de ser uma pornografia muitas vezes cis heteronormativa. Isso inclui uma pornografia que envolva duas pessoas com vulva, né, duas mulheres cis, porque geralmente são duas mulheres cis sob uma forma muito objetificada, que sempre envolve uma penetração, uma coisa fálica. Então acaba objetificando a própria, né, mulher cis lésbica
de não ter um lugar onde ela possa ver um sexo lésbico exposto de uma maneira real. Mas mesmo o sexo cis heterossexual não é demonstrado muitas vezes de maneira real. Então, a sexualidade pode ser construída, né? Por mais que você pode explorar muitos aspectos da tua sexualidade, aspectos que às vezes você não saberia nem por onde começar, você, vendo essa parte deturpada, pode se frustrar muito com a relação sexual, né? Pensando uma coisa mais física na realidade, mas também desenvolve sexualmente ideais que não existem e que não são alcançáveis, né? É uma questão muito, né, subjetiva também. Então, o fetiche é uma parte das parafilias sexuais. As parafilias sexuais são atos sexuais que muitas vezes podem causar algum tipo de estranhamento para as pessoas, ou que são coisas que fogem um pouco do normal. Parafilia é uma coisa, tá? E transtorno parafílico é outra. Então, qual que é a diferença entre elas? O transtorno parafílico geralmente vem acompanhado de uma falta de consentimento ou de uma parafilia que envolva pares que não têm capacidade de consentir, sejam eles crianças, animais e por aí vai, ou é uma coisa que pode causar dano moral, físico, tanto para a pessoa que tem, né, esse desejo, quanto para a pessoa que participa desse desejo sexual ou dessa parafilia. Então, o fetiche é uma parte, né, das parafilias, e às vezes ele pode, né, pode envolver tudo que você pode imaginar, né, desde vestimentas, né, fantasias de contextos, aquela coisa famosa de ser uma profissional da enfermagem, um médico, um advogado e um não sei o quê, e por aí vai, né, que tem as fantasias. Pode envolver as práticas de bondage, sadomasoquismo, né, que é o BDSM, pode envolver questões de submissão e dominação, mas o fetiche ou a parafilia, quando feitos num ambiente controlado, consensual, por ambas as partes, e que não causa nenhum dano grave, nenhum risco de vida, nem nada do tipo, é uma coisa que pode ser praticada com muita segurança, né, e muito tranquilamente. E não necessariamente uma coisa que seja danosa, que seja doente, nem nada do tipo. Com toda certeza. Eu acho que assim, quando a gente pensa em erótico, a gente pensa em erotização. Então, eu acho que assim, pode ter uma sobreposição do pornográfico com o erótico. Existem muitos filmes, mas que eles também nem gostam de ser considerados pornografia, né? Que são os filmes adultos, eróticos indies, né? Que são o que a gente chama de, né, pornografia mais desconstruída e por aí vai, que são filmes que tentam retratar uma relação sexual ou um desejo sexual, uma fantasia sexual de uma maneira mais artística, mas também com padrões mais voltados para a realidade, né? Mesmo dentro de uma fantasia. O pornográfico, né, também tornou-se uma palavra um pouco estigmatizante, né? Uma palavra que imediatamente quando a gente pensa em pornográfico, a gente pensa em gangbang, em ejaculação na face, em falta de consentimento e por aí vai. Então, mas o erótico também vai muito além de um filme pornô, aspas, aspas, porque ele também pode ser uma coisa retratada num filme não erótico, pode ser uma coisa retratada dentro da cabeça de uma pessoa, né? A erótica da pessoa pode ser na forma de um conto, pode ser na forma de um podcast, de um áudio erótico. Então, o erótico é muito mais do que apenas um filme, né? E a pornografia muitas vezes se restringe a uma parte mais cenográfica, né? Eu acho que tem uma diferença entre o vício pela pornografia e o transtorno parafílico. São duas coisas diferentes, dois diagnósticos diferentes. Eles podem estar juntos, mas eles são dois diagnósticos diferentes. Então, nas duas situações, essa pessoa muitas vezes precisa de um acompanhamento e de uma ajuda. Se é uma pessoa que, por exemplo, só fantasia isso na cabeça e não corrobora, só tem um transtorno dentro da cabeça, não exerce nem nada, às vezes a gente pode até pensar que é uma pessoa que, dentro do possível, não está causando nenhum dano a ninguém, por mais que ela tenha os pensamentos. Às vezes ela pode fazer uma psicoterapia, alguma coisa para refletir de onde vem esse desejo, mas uma pessoa que
tem de fato um transtorno parafílico ou de fato um vício por pornografia, muitas vezes essa pessoa precisa de um acompanhamento multiprofissional. Não é uma coisa médica, não é uma coisa psicológica, nem nada do tipo, é uma coisa multiprofissional, mas que deveria envolver, né, essencialmente um terapeuta sexual ou o sexólogo, mas hoje em dia acho que tem até maior quantidade de terapeutas sexuais, envolver às vezes um profissional da psiquiatria, né, por ser uma coisa mais específica que foge da área de atuação do médico de família, e um acompanhamento psicoterápico mesmo, porque eu acho que assim, não adianta a gente tentar resolver um problema se a gente não consegue procurar de onde veio esse problema, né? Não é só tipo, agora você está consumindo uma pornografia que envolve estupro, vamos fazer uma terapia para você só não pensar nisso. Não, por quê? De onde veio? Aí. Existem muitas razões do porquê que esse processo acontece. Às vezes também é uma vontade de não se sentir sozinho, como sendo o único que viveu isso, né? É muito comum uma vítima de uma violência sexual se sentir culpada por conta da violência, tentar pensar o que poderia ter feito para a violência não acontecer. Às vezes, rever isso pode ajudar a refletir, mas também, se a gente pensa, essa pessoa sofreu uma erotização precoce. Então, todo o desenvolvimento erótico da pessoa aconteceu de uma maneira que não é para acontecer. Então, às vezes, é o jeito que a pessoa consegue encontrar prazer, é o jeito que assim, né, o nosso sistema neurológico que se forma pensando no que é prazer, né? Lógico que existe um tratamento para isso, existe uma tentativa de melhora para isso, mas existe esse canal que se forma, que fica um pouco deturpado em relação ao que é correto do prazer, o que é o incorreto, né? Às vezes o prazer precisa vir associado de uma coisa desagradável, porque lá atrás veio associado a uma coisa desagradável, então tem bastante essa intersecção, assim.